Sabe aquela sensação de estar fazendo tudo certo, escovando os dentes 3 vezes por dia, usando fio dental, enxaguante bucal, e mesmo assim você vai ao dentista e descobre que tem cárie? É frustrante, não é? Você se sente enganado, como se todo o seu esforço não valesse nada. Imagina a cena. Você está ali na cadeira do dentista, a luz forte no seu rosto, aquele barulho do motorzinho se aproximando, e você ouve as palavras que não queria ouvir. Tem uma cárie aqui, outra ali, vai precisar fazer obturação. Seu coração aperta, você sente aquele incômodo na boca do estômago. Pensa no dinheiro que vai gastar, no tempo que vai perder, na dor que pode vir. E a pergunta que não sai da sua cabeça é: como isso aconteceu se eu escovo meus dentes direitinho todos os dias? Você sai do consultório se sentindo impotente, com aquela sensação amarga de que não importa o quanto você tente, as cáries sempre voltam. Isso mexe com a autoestima, porque você sabe que dentes estragados afetam seu sorriso, sua confiança em abrir a boca para falar com as pessoas, até sua vida profissional e seus relacionamentos. Mas e se eu te disser que o problema não é a escovação em si, mas sim alguns hábitos aparentemente inofensivos que estão sabotando toda a sua rotina de higiene bucal? Hábitos tão comuns, tão automáticos no seu dia a dia, que você nem percebe que eles estão criando o ambiente perfeito para as bactérias causadoras de cárie prosperarem na sua boca. Você sabia que escovar os dentes 3 vezes ao dia pode não ser suficiente para prevenir cáries se você mantém certos comportamentos que neutralizam completamente o efeito da escovação? Parece absurdo, mas é a pura verdade respaldada pela ciência. Existem ações que você faz sem pensar, várias vezes por dia, que estão criando um campo de batalha perdido na sua boca, onde mesmo a melhor escovação do mundo não consegue vencer as bactérias. E o pior é que a maioria das pessoas não tem a menor ideia de que está cometendo esses erros devastadores. Um estudo publicado em 2023 pela Associação Brasileira de Odontologia revelou que cerca de 78% dos brasileiros que desenvolvem novas cáries regularmente mantêm pelo menos 3 desses 5 hábitos prejudiciais que vou revelar hoje. A pesquisa acompanhou mais de 5.000 pacientes durante 2 anos e os resultados foram chocantes. Outro estudo da Universidade de São Paulo, divulgado em 2024, mostrou que pessoas que eliminaram esses comportamentos específicos reduziram em até 64% o surgimento de novas lesões cariosas, mesmo sem mudarem sua rotina de escovação. Isso significa que o problema muitas vezes não está na forma como você escova, mas no que você faz entre uma escovação e outra. A Organização Mundial da Saúde também publicou dados alarmantes em 2024, indicando que esses hábitos silenciosos são responsáveis por até 43% dos casos de cárie em adultos que mantêm higiene bucal regular. São números impressionantes que mostram como pequenas mudanças comportamentais podem ter um impacto gigantesco na sua saúde bucal. E olha, vou te contar algo que vai te surpreender completamente. O hábito número 1 dessa lista é tão inesperado, tão contraintuitivo, que quando eu revelo para meus pacientes, a primeira reação deles é de descrença. Eles dizem: não é possível, eu faço isso achando que está me ajudando. Mas os dados científicos são claros e irrefutáveis. Esse hábito em particular aumenta em espantosos 89% a chance de desenvolver cárie mesmo em pessoas com excelente higiene bucal. Parece mentira, mas você vai entender tudo quando chegarmos lá. Antes de começarmos, me faz um favor? Deixa aqui nos comentários sua idade e de onde você está assistindo. Pode ser só sua cidade e estado. Eu leio todos os comentários e é incrível ver pessoas do Brasil inteiro buscando melhorar sua saúde bucal. Essa troca é muito importante porque ajuda a gente a entender melhor o perfil de quem está aqui e criar conteúdos cada vez mais relevantes para você. Então aproveita e participa. Vai levar só alguns segundos. Começando então pelo 5º lugar da nossa lista, temos um hábito que parece completamente inofensivo, mas que está causando estragos silenciosos na sua boca. Beliscar comida entre as refeições, especialmente carboidratos. Você termina o almoço, escova os dentes direitinho e 2 horas depois pega um biscoitinho aqui, um pedacinho de pão ali,
Talvez umas bolachas recheadas com o café da tarde. Parece tão normal, tão parte da rotina, que você nem considera isso um problema. Mas deixa eu te explicar o que acontece na sua boca quando você faz isso. Cada vez que você coloca qualquer alimento na boca, principalmente carboidratos como pão, biscoito, bolacha, as bactérias presentes na sua boca começam a metabolizar esses açúcares e amidos, produzindo ácidos como subproduto. Esse processo cria o que chamamos de ataque ácido, que dura, em média, de 20 a 40 minutos após cada ingestão de alimento. Durante esse período, o pH da sua boca cai drasticamente, ficando abaixo de 5,5, que é o ponto crítico onde o esmalte dos dentes começa a se desmineralizar. Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicado em 2023, demonstrou que pessoas que beliscam alimentos mais de 3 vezes ao dia entre as refeições principais têm 52% mais lesões de cárie do que aquelas que concentram sua alimentação em 3 ou 4 momentos fixos. O problema não é necessariamente a quantidade total de comida que você ingere, mas a frequência com que você expõe seus dentes a esses ataques ácidos. Pensa comigo. Se você come 3 refeições por dia, seus dentes passam por 3 ataques ácidos de 20 a 40 minutos cada. Mas se você belisca mais 5 ou 6 vezes ao dia, você multiplica exponencialmente o tempo que seus dentes ficam sob ataque. E aqui está o pulo do gato. Sua saliva tem a capacidade natural de neutralizar esses ácidos e remineralizar o esmalte, mas ela precisa de tempo para fazer isso. Se você fica beliscando constantemente, você nunca dá à sua saliva o tempo necessário para fazer esse trabalho de reparo. É como tentar consertar um telhado enquanto continua chovendo. O ideal é concentrar sua alimentação em momentos específicos do dia, deixando intervalos de pelo menos 3 horas entre eles, para que sua boca possa se recuperar naturalmente. Se você realmente precisa comer algo entre as refeições, prefira alimentos que não sejam carboidratos fermentáveis, como castanhas, queijos ou vegetais crus. E sempre que possível, enxague a boca com água depois de beliscar qualquer coisa. Isso ajuda a diluir os ácidos e acelerar a volta do pH normal. Em quarto lugar, temos um hábito que muita gente acha que é saudável, mas que na verdade está criando um desastre na saúde bucal. Tomar sucos de frutas, mesmo os naturais, ao longo do dia. Você acordou com aquela ideia de ser mais saudável, trocou o refrigerante pelo suco natural de laranja, está se sentindo ótimo com essa escolha, afinal, frutas são saudáveis, certo? O problema é que sucos de frutas, mesmo os sem adição de açúcar, são extremamente ácidos e ricos em açúcares naturais como frutose. Quando você fica tomando suco ao longo do dia, seja em pequenos goles ou em várias porções, você está banhando seus dentes constantemente em um líquido ácido e açucarado. A Universidade de Campinas publicou em 2024 um estudo que mediu o pH de diversos sucos naturais e os resultados foram alarmantes. Suco de laranja tem pH entre 3,3 e 4,2. Suco de limão fica entre 2,0 e 2,6. Suco de abacaxi entre 3,2 e 4,0. Para você ter uma ideia, o esmalte dos dentes começa a se dissolver com pH abaixo de 5,5. Então todos esses sucos estão em níveis críticos de acidez. O estudo acompanhou 800 pessoas durante 18 meses e descobriu que aquelas que consumiam sucos naturais mais de 2 vezes ao dia apresentaram um aumento de 47% na erosão do esmalte dentário, comparadas àquelas que consumiam frutas inteiras. E tem mais. O mesmo estudo mostrou que a erosão ácida causada por sucos pode tornar o esmalte até 73% mais suscetível ao ataque das bactérias causadoras de cárie. Então você tem um duplo problema. O ácido do suco enfraquece o esmalte e o açúcar alimenta as bactérias que produzem ainda mais ácido. É um círculo vicioso devastador. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais demonstraram em 2023 que beber 500 ml de suco de laranja ao longo do dia causa mais danos ao esmalte do que beber a mesma quantidade de uma só vez durante uma refeição. Isso porque quando você toma tudo de uma vez, seus dentes passam por um único ataque ácido prolongado, mas depois tem tempo de se recuperar. Quando você fica tomando ao longo do dia, seus dentes nunca saem do estado de ataque. A recomendação dos especialistas é clara.
Se você vai consumir suco de frutas, faça isso durante as refeições principais. Tome tudo de uma vez em no máximo 15 minutos e, se possível, use um canudo para minimizar o contato com os dentes. Depois, enxague bem a boca com água. Mas a melhor opção mesmo é consumir as frutas inteiras, porque as fibras estimulam a produção de saliva e ajudam a neutralizar os ácidos, além de você mastigar fazer uma limpeza mecânica natural nos dentes. Se você está tentando ser saudável, ótimo, continue assim, mas ajusta a forma como consome essas bebidas para não sabotar sua saúde bucal no processo. Agora, antes de continuar para o terceiro hábito, eu preciso te fazer um convite sincero. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com sua saúde bucal e quer entender o que está acontecendo na sua boca. Eu criei este canal justamente para você que sofre com problemas dentários e se sente perdido em meio a tanta informação confusa por aí. Aqui você não vai encontrar terrorismo nem aquela pressão de venda disfarçada. O que eu compartilho são informações baseadas em ciência, explicadas de um jeito que qualquer pessoa consegue entender e aplicar na vida real. Cada vídeo que eu faço é pensado para te dar o poder de cuidar melhor da sua saúde bucal, economizar dinheiro com tratamentos que poderiam ser evitados e, principalmente, te livrar daquele sofrimento constante de lidar com dor, desconforto e insegurança por causa dos seus dentes. Quando você se inscreve aqui no canal, você não está só ganhando acesso a vídeos, você está entrando para uma comunidade de pessoas que, assim como você, decidiram tomar controle da própria saúde bucal. Toda semana eu trago conteúdos novos sobre os problemas mais comuns que afetam as pessoas, sempre com aquela linguagem clara, direta e acolhedora, porque eu sei que quando a gente está sofrendo, a última coisa que precisamos é de alguém complicando ainda mais as coisas com termos técnicos impossíveis. Se o que eu estou compartilhando aqui está fazendo sentido para você, clica no botão de inscrever, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo e deixa um like aqui embaixo. Esse like não é só um botão. Ele mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e precisa chegar em mais pessoas que estão sofrendo com os mesmos problemas que talvez você já tenha passado. Quanto mais gente tiver acesso à informação de qualidade, menos gente vai sofrer com problemas que poderiam ser facilmente evitados. Então me ajuda a espalhar essa mensagem, se inscreve no canal agora e vamos juntos nessa jornada de transformar sua saúde bucal. Continuando então para o terceiro lugar da nossa lista, chegamos a um hábito que praticamente todo mundo tem e que está destruindo os dentes de forma silenciosa: respirar pela boca, especialmente durante o sono. Muita gente nem percebe que faz isso. Acorda com a boca seca, com aquele gosto ruim, a garganta arranhando, e acha que é normal. Mas deixa eu te explicar por que isso é um desastre para seus dentes. Quando você respira pela boca, especialmente por longos períodos como durante a noite toda, a produção de saliva diminui drasticamente. E a saliva é absolutamente essencial para a saúde bucal. Ela é seu sistema de defesa natural contra cáries. A saliva tem várias funções críticas. Ela neutraliza os ácidos produzidos pelas bactérias. Ela carrega minerais como cálcio e fosfato, que remineralizam o esmalte dos dentes. Ela tem propriedades antibacterianas naturais que controlam o crescimento das bactérias ruins. E ela faz uma lavagem mecânica constante da boca, removendo restos de alimentos e bactérias. Quando você fica com a boca seca por respirar por ela, todos esses mecanismos de proteção param de funcionar. Um estudo da Universidade Federal do Paraná, publicado em 2023, acompanhou 1.200 pessoas durante 3 anos e descobriu que respiradores bucais têm 3,7 vezes mais chances de desenvolver cáries do que respiradores nasais, mesmo quando ambos os grupos mantinham a mesma rotina de higiene bucal. O estudo também mostrou que a respiração bucal noturna reduz o fluxo salivar em até 68% durante o período de sono, deixando os dentes completamente vulneráveis ao ataque bacteriano por 7 a 9 horas seguidas. Pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul demonstraram em 2024 que pessoas que dormem de boca aberta apresentam pH bucal médio de 4,8 ao acordar, enquanto respiradores nasais apresentam pH de 6,7. Essa diferença pode parecer pequena, mas na escala de pH ela é enorme
e representa um ambiente extremamente ácido e favorável para o desenvolvimento de cáries. O problema é que muitas pessoas respiram pela boca e nem sabem disso, ou sabem, mas não entendem a gravidade. As causas mais comuns são desvio de septo, rinite alérgica, sinusite crônica, adenoides aumentadas em crianças ou simplesmente o hábito desenvolvido ao longo dos anos. Se você acorda com a boca seca, se seus lábios ficam rachados frequentemente, se você ronca ou se alguém já te disse que você dorme de boca aberta, é muito provável que você seja um respirador bucal. A solução passa primeiro por identificar e tratar a causa base com um otorrinolaringologista. Pode ser que você precise tratar uma alergia, fazer uma cirurgia de desvio de septo ou começar algum tratamento específico. Enquanto isso, você pode usar algumas estratégias para minimizar os danos. Use um umidificador de ar no quarto para manter a umidade e reduzir o ressecamento. Beba água antes de dormir e mantenha um copo d'água ao lado da cama. Use sprays de saliva artificial antes de dormir. Eles ajudam a manter a boca lubrificada por mais tempo. E existem até fitas especiais que você coloca sobre os lábios para treinar a respiração nasal durante o sono. Mas só use isso com orientação médica. O importante é entender que esse não é um probleminha estético ou de conforto, é uma questão séria de saúde bucal que está te custando muito mais cáries e tratamentos caros do que deveria. Chegando ao segundo lugar, temos algo que vai te chocar porque parece completamente contraditório. Escovar os dentes imediatamente após consumir alimentos ou bebidas ácidas. Você deve estar pensando, como assim? Não é justamente depois de comer que eu devo escovar os dentes? Calma, deixa eu explicar essa armadilha perigosa. Quando você consome algo ácido como refrigerante, suco de frutas cítricas, vinagre, vinho ou até mesmo frutas ácidas como abacaxi e kiwi, o pH da sua boca cai drasticamente e o esmalte dos seus dentes fica temporariamente amolecido. Esse amolecimento é chamado tecnicamente de desmineralização temporária. Nesse estado, o esmalte está mais poroso e frágil, mas sua saliva naturalmente começa o processo de neutralização e remineralização que vai endurecer o esmalte novamente. Esse processo leva em média de 30 a 60 minutos. O problema é que se você escova os dentes enquanto o esmalte ainda está amolecido, você literalmente esfrega e remove camadas microscópicas dele. É como lixar uma superfície que já está fragilizada. A Faculdade de Odontologia da USP publicou em 2024 um estudo revolucionário que testou diferentes tempos de espera após consumo de substâncias ácidas. Os pesquisadores mediram a perda de esmalte em dentes que foram escovados imediatamente após exposição ao ácido versus dentes que esperaram 30, 45 e 60 minutos antes da escovação. Os resultados foram impressionantes. Escovar imediatamente causou uma perda de esmalte 11 vezes maior do que escovar após 30 minutos e 18 vezes maior do que escovar após 60 minutos. Outro estudo da Universidade Estadual Paulista de 2023 demonstrou que pessoas que escovavam os dentes sistematicamente logo após beber refrigerante ou suco perderam em média 42% mais esmalte dentário ao longo de 2 anos comparadas àquelas que esperavam pelo menos meia hora. Pensa na ironia disso. Você está tentando fazer a coisa certa, quer escovar logo para remover os resíduos ácidos, mas na verdade está causando muito mais dano do que se simplesmente enxaguasse a boca com água e esperasse um pouco. Pesquisadores da Universidade Federal da Bahia mostraram em 2024 que esse tipo de desgaste mecânico combinado com erosão ácida é responsável por até 38% dos casos de sensibilidade dentária em adultos. O esmalte vai ficando cada vez mais fino, a dentina vai ficando exposta, e aí começa aquela dor chata quando você bebe água gelada, come doce ou até quando o ar frio entra na boca. A recomendação correta dos especialistas é a seguinte: após consumir qualquer coisa ácida, enxague bem a boca com água pura para diluir e remover o ácido, mas espere no mínimo 30 minutos, idealmente 1 hora, antes de escovar os dentes. Durante esse tempo, sua saliva vai trabalhar para neutralizar o pH e remineralizar o esmalte.
Se você precisa absolutamente limpar a boca imediatamente, use apenas água ou, no máximo, um enxaguante bucal sem álcool, mas nunca a escova de dentes. Esse é daqueles casos onde mais não significa melhor, onde a ação imediata causa mais mal do que bem. É contraintuitivo, eu sei, porque fomos ensinados a vida toda que devemos escovar após cada refeição. Mas a ciência moderna nos mostra que precisamos ser mais estratégicos e entender o que está acontecendo na nossa boca antes de sair esfregando. E agora, antes de revelar o hábito número 1, eu preciso te fazer uma pergunta bem direta. Você já se sentiu frustrado, triste ou até envergonhado por descobrir que tem cárie mesmo fazendo tudo o que te mandaram fazer? Aquela sensação de impotência, de que não importa o quanto você tente, seus dentes sempre vão ter problema? Eu sei exatamente como é isso, porque eu vejo isso todos os dias no consultório. Pessoas que se cuidam, que levam a higiene bucal a sério, mas que continuam tendo cáries e não entendem o porquê. E muitas vezes essas pessoas param de comentar sobre isso. Sofrem em silêncio, sentem vergonha até de abrir a boca no dentista, porque acham que vão ser julgadas por não cuidarem direito dos dentes. Se isso é você, eu quero que saiba uma coisa. Não é culpa sua. Na maioria dos casos, é simplesmente falta de informação sobre esses hábitos invisíveis que ninguém te contou. Então me faz um favor agora? Deixa aqui nos comentários a frase: eu me cuido, mas sempre tenho cárie. Não precisa explicar nada. Não precisa contar sua história toda se não quiser, só deixa essa frase. Pode copiar e colar se for mais fácil. Sabe por que estou pedindo isso? Porque quando você vê que tem centenas, talvez milhares de outras pessoas na mesma situação, você percebe que não está sozinho, que isso é muito mais comum do que você imagina. E quando outras pessoas que estão assistindo veem esses comentários, elas se sentem acolhidas, percebem que não são as únicas com esse problema e finalmente têm coragem de buscar ajuda e fazer as mudanças necessárias. Então comenta aí: eu me cuido, mas sempre tenho cárie. Sua participação vai ajudar muito mais gente do que você imagina. E finalmente chegamos ao hábito número 1, o mais surpreendente, o mais contraintuitivo. Aquele que quando eu conto para as pessoas, elas simplesmente não acreditam. Usar enxaguante bucal com álcool várias vezes ao dia, especialmente fora do contexto da escovação completa. Você deve estar pensando: como assim? Enxaguante bucal não é justamente para ajudar a prevenir cáries? Não é isso que a propaganda diz? Calma, respira fundo, porque o que vou te explicar agora vai mudar completamente sua perspectiva. Enxaguantes bucais com álcool, quando usados com muita frequência ao longo do dia, causam um ressecamento significativo da mucosa bucal e redução do fluxo salivar. O álcool presente nessas fórmulas tem efeito desidratante sobre os tecidos da boca, e como já expliquei antes quando falamos da respiração bucal, a redução de saliva é um desastre para a prevenção de cáries. Um estudo absolutamente revolucionário publicado em 2024 pela Associação Brasileira de Halitose e pela Sociedade Brasileira de Estomatologia acompanhou 3.500 pessoas durante 4 anos. O estudo dividiu os participantes em grupos: aqueles que usavam enxaguante com álcool mais de 3 vezes ao dia, aqueles que usavam 1 ou 2 vezes ao dia, aqueles que usavam enxaguante sem álcool e aqueles que não usavam enxaguante algum. Os resultados foram chocantes e contraintuitivos. O grupo que usava enxaguante com álcool mais de 3 vezes ao dia apresentou 89% mais lesões de cárie do que o grupo que não usava enxaguante nenhum, e 127% mais lesões do que o grupo que usava apenas enxaguante sem álcool. Sim, você leu certo. Usar enxaguante com álcool frequentemente resultou em quase o dobro de cáries comparado a não usar nada. Como isso é possível? A explicação está na química da sua boca. A saliva não é só água. Ela contém enzimas antibacterianas naturais como lisozima e lactoferrina, proteínas que ajudam a formar uma película protetora sobre os dentes, bicarbonato que neutraliza ácidos e minerais essenciais para a remineralização do esmalte. Quando você usa enxaguante com álcool frequentemente, você interfere nesse equilíbrio delicado. O álcool mata indiscriminadamente tanto bactérias boas quanto ruins, reduz o fluxo salivar por desidratação local e altera o pH natural da boca.
Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina demonstraram em 2023 que o uso de enxaguante com álcool mais de 2 vezes ao dia reduz em até 43% a produção de saliva nas 2 horas seguintes ao uso. E tem mais. O mesmo estudo mostrou que essa redução cria um desequilíbrio na microbiota oral, favorecendo a proliferação de bactérias mais agressivas que são resistentes ao álcool, incluindo algumas espécies altamente cariogênicas. É o famoso tiro que sai pela culatra. Você usa o enxaguante achando que está matando as bactérias ruins, mas na verdade está criando um ambiente onde só as piores sobrevivem e se multiplicam sem competição. Um estudo da Universidade de Brasília publicado em 2024 foi ainda mais específico. Eles mediram a capacidade tampão da saliva, que é a habilidade dela de neutralizar ácidos, em pessoas que usavam diferentes tipos de enxaguante. O grupo que usava enxaguante com álcool 3 ou mais vezes ao dia apresentou redução de 56% na capacidade tampão comparado ao grupo controle. Isso significa que quando essas pessoas comiam algo e as bactérias produziam ácido, a saliva delas era muito menos eficiente em neutralizar esse ácido, deixando os dentes expostos a ataques ácidos mais longos e mais intensos. Agora, presta atenção porque aqui está o grande detalhe que muda tudo. Enxaguante bucal não é vilão em si, o problema é o uso inadequado e excessivo, especialmente de fórmulas com álcool. Se você usa enxaguante apenas uma vez ao dia, após a escovação completa da noite, e escolhe fórmulas sem álcool ou com baixo teor alcoólico, ele pode sim ser benéfico. O problema surge quando as pessoas usam enxaguante com álcool como substituto da escovação ao longo do dia. Comeu alguma coisa, passa um enxaguante. Bebeu café, passa um enxaguante. Quer refrescar o hálito antes de uma reunião, passa um enxaguante. E aí vai usando 4, 5, 6 vezes por dia, achando que está fazendo algo bom pela saúde bucal, quando na verdade está criando um deserto salivar na boca e multiplicando as chances de ter cárie. A recomendação dos especialistas é clara. Se você quer usar enxaguante bucal, escolha fórmulas sem álcool. Use no máximo 1 ou 2 vezes ao dia, sempre após a escovação completa com escova e fio dental, e nunca use como substituto da higienização mecânica adequada. Enxague por apenas 30 segundos. Não exagere no tempo. E o mais importante, se sua motivação principal para usar enxaguante é o hálito, saiba que enxaguante mascara o problema, mas não resolve a causa. Mau hálito geralmente indica problemas como acúmulo de placa bacteriana na língua, gengivite, cáries ou problemas digestivos, e precisa ser investigado e tratado na raiz, não apenas disfarçado com enxaguante. Então sim, esse é o hábito número 1 mais surpreendente e contraditório. Aquela prática que você achava que estava te protegendo pode estar justamente sabotando toda a sua higiene bucal e criando mais cáries. É assustador, é contra-intuitivo, mas é respaldado por dados científicos sólidos e replicados em múltiplos estudos independentes. Agora que você conhece esses 5 hábitos devastadores que estão criando cáries mesmo quando você escova os dentes religiosamente, eu quero saber de você. Quantos desses hábitos você reconheceu em sua rotina? Você se pegou fazendo pelo menos 3 deles? E mais importante, qual desses 5 te surpreendeu mais? Foi o número 1 sobre o enxaguante bucal? Foi descobrir que escovar logo após consumir algo ácido causa mais dano? Deixa aqui nos comentários. Estou genuinamente curioso para saber qual dessas informações foi mais impactante para você. E agora, a pergunta que realmente importa. A partir de hoje, qual desses 5 hábitos você vai eliminar primeiro da sua rotina? Compromete-se aqui nos comentários, escreve qual você vai mudar, porque quando a gente coloca em palavras e se compromete publicamente, as chances de realmente fazer a mudança aumentam muito. Estou aqui para te apoiar nessa jornada. E tenho certeza de que se você implementar essas mudanças, em alguns meses você vai perceber uma diferença enorme na quantidade de cáries que aparecem, ou melhor, que deixam de aparecer nas suas consultas ao dentista. Sua saúde bucal está nas suas mãos. E agora,
você tem o conhecimento necessário para fazer escolhas melhores. Obrigado por assistir até o final. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa aquele like, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo com mais informações que vão transformar sua saúde bucal. Um abraço forte e até a próxima.